Muito boa tarde, vocês que acompanham aqui. Eu acho que esse canal, porque eu quero gravar um vídeo hoje e talvez ele passe no tempo, é provável que eu não consiga colocar ele no Instagram, tá certo? Como eu gostaria. Então, é provável que ele fique só no YouTube. O vídeo que eu quero gravar é falar de um assunto esquecido, porém muito falado. Então, já começamos aqui com um paradoxo, né? Quer dizer, como que ele pode ser ao mesmo tempo esquecido e muito falado? Uh, vamos primeiro assim, por que eu quero falar desse assunto, tá? Então, Gabriel Wall, primeira notícia que eu vejo, jovem do interior, com uma suástica nazista, invade escola, é preso tentando invadir escolas. E aí embaixo, né, o que é o nazismo? E eu nem cliquei para ler, porque esqueceu-se o que é o nazismo, e esse esquecimento tem gerado, assim, todo tipo de uso indevido, extrapolado desse tema. Então, acusa-se todo mundo de ser nazista. O nazismo virou o lobo da história do Pedrinho e do Lobo. Neste contexto, eu acabei me interessando, né, por um autor chamado Eugênio Raul Zaffaroni, que escreveu um livro chamado Doutrina Penal Nazista, ou Dogmática Penal Alemã. Eu comprei esse livro para entender de um cientista, né, de um estudioso, assim, de uma forma técnica, com fundamentação jurídica, né, como que o nazismo se deu, como que ele se caracterizava e se diferenciava de outros regimes totalitários. E eu encontrei nessa obra uma síntese muito bem feita, muito concisa, muito bem fundamentada, para dirigir essa minha pergunta, esse meu estudo. Então eu decidi, assim, pegar 50 primeiras páginas do livro que deu uma boa noção geral do assunto e fazer um resumo para passar para vocês, para que esse assunto não fique esquecido, embora mal falado e mal lembrado o tempo todo, o que não ajuda, né? O que não ajuda. A gente entra em contato, né, com a questão do nazismo sempre assim em filmes, livros, né, que mostram assim, de repente um homem chamado Hitler assume o poder na Alemanha e começa a matar pessoas, né? E não é bem assim que as coisas acontecem. Um homem totalitário, com uma teoria de que haveria uma raça superior, começa a fazer o Estado a ficar autoritário demais, né? A gente escuta isso. Mas será que é isso mesmo? Será que quando se diz assim, raça superior, a gente sabe o que isso quer dizer? O que é uma raça superior? Será que o conceito de raça superior que os nazistas tinham é igual àquilo que a gente hoje, no século XXI, entende como raça? Coisas como, será que a maneira como o nazista via o Estado é a mesma forma como nós entendemos o que seja Estado? Né? São perguntas como essa que a gente precisa fazer, né, para sair do senso comum, de um certo imaginário, começar a adentrar, né, nessa resposta. Eu acho que eu não sou jurista, eu não sou da área do direito, mas eu busco fazer uma leitura psicanalítica deste livro chamado Doutrina Penal Nazista, no sentido de entender como que uma ideia patológica pode evoluir, né? Porque me parece este o caso que aconteceu, então, na Alemanha. Mas vamos entender
um pouco as ideias contidas nesta obra. Né? Primeiro, o autor inicia ressaltando que não existe uma dogmática penal, quer dizer, não existe um sistema jurídico, uma doutrina jurídica fora da história, fora de um contexto sociopolítico, portanto, fora de uma visão de mundo que a constitui, que a alimente de ideias. Nós hoje vivemos numa cosmovisão, numa espécie de visão de mundo que pretende ter resolvido um problema que a partir de 1948 vai ser chamado de o direito, a ideia de desumanidade, que era uma ideia que não existia. Até 1948, existia o direito francês, o direito inglês, o direito alemão, e depois de 1948 começa a existir uma noção de direitos humanos. Esta noção de direitos humanos ela vai contrapor uma noção de direitos desumanos, que seriam todas as expressões filosóficas, jurídicas, sociológicas, científicas, né, que buscam sustentar ideias de que certos seres humanos não são pessoas. Quer dizer, qualquer ideia, qualquer teoria científica, qualquer visão de mundo, né, defenda, que articule, que tenda a classificar certos seres humanos como não pessoas, é uma ideia, uma visão de mundo desumana. Está desumanizando algum grupo humano. Basicamente, esta aqui é a ideia. Então, a gente pode dizer que antes de 1948, né, as visões de mundo que vão, vamos dizer assim, perpassar os países ocidentais, sobretudo a Europa, né, são racistas. São racistas. Mas o que é racismo? Né? O que é uma visão de mundo racista? Racismo é uma visão de mundo, é uma modalidade nacional de visão de mundo. É como um determinado país, uma determinada nação, um determinado império vê-se a si mesmo em relação aos demais. Então, o autor defende que as visões de mundo racistas elas acabam inevitavelmente classificando os seres humanos em próprios, estranhos, inimigos, traidores e perdedores. Essa classificação, assim, os próprios seriam aqueles que são, vamos dizer, identificados com um certo ideal, tá certo? Com um certo parâmetro de superioridade que este grupo ou nação defende. Vou citar muitos exemplos, mas vamos ficar com a teoria por enquanto. Os estranhos são aqueles que, nas adjacências ou vivendo em conjunto com os próprios, não constituem os mesmos valores ou pertençam à mesma etnia, tem as mesmas características físicas, os mesmos ideais. O estranho é aquele que é estranho a esta particularidade que dirige uma vida nacional. Já os inimigos são aqueles que declaradamente ou de modo oculto vão se opor a esta visão de mundo, essa particularidade, essas particularidades nacionais que vão se constituir na Europa. Depois você tem os traidores e os perdedores. Os traidores são aqueles que, tendo sido próprios, né, decidem, por meio de condutas, de ações, de intenções,
entendido como aqueles que traíram, né, ainda que sendo parte dos próprios, traíram seus ideais, né, portanto são tratados, né, de uma maneira desumana, sem direitos, muitas vezes sem direito à defesa, né. Bom, e finalmente os perdedores, que são aqueles que, também pertencentes ao grupo dos próprios, decide implantar alguma reforma, alguma mudança, alguma transformação social que dá errado, e por terem fracassado, também acabam perdendo certos direitos jurídicos que os qualificariam como pessoas. Isso acontece, segundo o autor, então, desde a Roma antiga até os tempos atuais, nós encontramos visões de mundo que vão classificar as pessoas nesses tipos. Além do elemento classificatório, esse elemento categorizador, classificatório, nós vamos encontrar também, no campo ideativo, um aspecto que ele chama de idolátrico, quase como que um maniqueísmo mágico, cósmico, entre um poder idolatrado e um mal, num eterno conflito. E o direito penal seria exercido como a extensão do poder mágico deste ídolo cultuado por esta cosmovisão, seja lá qual for. Então, assim, por exemplo, o autor vai citar alguns exemplos. Na Roma antiga, o elemento idolátrico era o Estado e a divindade do imperador. E os próprios eram os romanos. E aí você tinha os estranhos, os inimigos, conforme as circunstâncias históricas iam mudando, né? Na Inquisição eclesiástica, assim como na Inquisição espanhola, você vai ter, assim, como elemento idolátrico, uma concepção de um Cristo guerreiro que estaria numa luta contra as forças dos infiéis. Né? É interessante que a única diferença entre a Inquisição eclesiástica e a espanhola é que, enquanto a eclesiástica visava, vamos dizer assim, e classificava os elementos estranhos, inimigos, mais em relação aos muçulmanos, né? E aqueles que seriam tidos como bruxos, etc. Na Inquisição espanhola, você tem o judeu como inimigo. Você já entra um elemento particular, tá certo? Daquela região. Então, só para a gente estabelecer aqui algumas diferenças, tá? Depois, por exemplo, numa visão de mundo racista, biologicista, que vai justificar, por exemplo, a colonização inglesa, né? Você tem um elemento idolátrico panteísta, um certo panteísmo, ou seja, uma visão de mundo que diviniza a natureza, né? Como se a natureza ela fosse dotada, né, de um valor de verdade, de uma sabedoria que guiasse a realidade, portanto, justificasse com que uma raça superior espoliasse uma raça inferior. É isso que vai acontecer em países, vários países europeus vão adotar esse tipo de visão de mundo. Né? Um outro exemplo, o fascismo tem como elemento idolátrico o mito romano, o mito do Estado romano, como o auge, né? o melhor tempo da Itália. O stalinismo, olha que interessante, tem como elemento idolátrico um messianismo comunista, que daria fim à história e às desigualdades e aos sofrimentos humanos. Ao passo que o neocolonialismo, que é uma ideologia europeia do começo do século XX, no final do século XIX, tem como objeto idolátrico uma missão cristianizadora anticomunista. Né? Você vê que as visões de mundo, com seus elementos idolátricos, mágicos, né, que usam, né, do direito penal
para perpetrarem crueldades, assassinatos, né? Vão perpassar vários regimes, vários países e várias épocas. Né? E ele diz que hoje em dia, né, as grandes corporações seriam responsáveis por classificar os seres humanos em próprios, estranhos, inimigos, perdedores e traidores. E qual seria, para o Eugênio Zaffaroni, a idolatria, o elemento idolatra das grandes corporações? O mercado. Pelo mercado, tudo se justifica, qualquer atrocidade, qualquer crime. Quer dizer, então, uma empresa responsável por uma barragem, né, terceiriza a sua responsabilidade, a barragem cede, mata uma comunidade inteira, tá certo? Mas como aquela comunidade é estranha aos detentores, vamos dizer, os acionistas daquela corporação, eles cruzam os braços e está tudo justificado, está tudo bem, afinal de contas, não podemos nos responsabilizar, nós terceirizamos a administração e por aí vai. Então, esse é o panorama com que o autor começa a apresentar e desenvolver o tema propriamente do racismo, certo? Vamos lá. Portanto, o foco dele é a Alemanha. Quer dizer, por que a Alemanha? Por que surge algo como o nazismo na Alemanha e não em qualquer outro país da Europa, que, como dissemos, também tinha visões de mundo racistas e altamente violentas e cruéis, inclusive oficialmente escritas nos seus livros de leis, né? De doutrinas penais, etc. Né? O que já existia no século XIX que a partir disso, né, estava se criando um espaço vazio, uma espécie de vácuo cultural para que alguém como uma figura de um Führer fosse desejada pelo povo alemão. Então, o autor começa a descrever que era comum uma certa tônica intelectual nostálgica que enfatizava uma certa frustração, um certo tédio, um certo desprezo pelos valores burgueses e os princípios democráticos. Quer dizer, o mal-estar do romantismo chega à Alemanha do século XIX. Muito bem. E um dos elementos desse romantismo é o apelo ao sentimento ou ao sentimentalismo, né? Que vai exaltar valores absolutos, valores ligados ao infinito, sempre contra o mundo concreto, tido como finito, como tedioso, desprezível. Nós vamos encontrar isso em vários romantismos, mas isso se acentua, segundo o autor, bastante no romantismo alemão. Quer dizer, nessa visão, a própria história é tomada como um desenvolvimento de um destino que já está previsto no infinito, no eterno. A ideia de destino, um destino irracional, já traçado por forças obscuras. E daqui nós vemos um certo medievalismo, um retorno a um tradicionalismo que vai trazer consigo o culto ao herói. Né? E aqui a gente sabe que no contexto germânico nós estamos nos referindo às sagas mitológicas dos deuses da mitologia nórdica. Um forte elemento medievalista, tradicionalista da cultura alemã, que no romantismo vai ser retomado. Outro aspecto cultural, né, do romantismo que gesta
vai dar forças para a gestação do nazismo no século XX, uma espécie de abdicação da razão e da racionalidade. Surgem figuras esotéricas e místicas, né, que depreciam a racionalidade em favor de uma visão de mundo intuitiva. Tá? Não sei se vocês estão começando a perceber algumas coisas, né? Eu não falei em genética, não falei em ciência, não falei em técnica, pelo menos segundo o autor que eu estou descrevendo, de um elemento originador, ideativo, cultural, filosófico do nazismo, do nacionalsocialismo, não é a tecnologia, não é uma superioridade racial baseada num gene superior, mas é um elemento romântico, irracional, nostálgico, diria poético, diria metafísico. Muito bem. Nós chegamos à ideia de uma raça superior. Né? É o seguinte, então, havia 4 grandes potências europeias. Houveram 4 grandes potências europeias colonizadoras, ou com pretensões de dominação. A primeira delas é Portugal e Espanha, que é conhecida como uma potência marítima, né? E quando essas potências marítimas descobrem as Américas e outras várias colônias pelo mundo, elas passam a escravizar os vários povos e subjugá-los, explorá-los e espoliá-los. Sob qual justificativa? Qual era a justificativa, né, dos impérios portugueses e espanhóis, sobretudo os espanhóis? A ideia de uma superioridade teológica. Quer dizer, nós precisamos cristianizar os gentios, porque os gentios precisam ser salvos, eles não têm uma alma. Então, ocupar grandes parcelas de território nas colônias implicaria, que é o que a Companhia de Jesus vai fazer na Espanha, né, com os jesuítas, implicaria em converter esses povos para a mesma fé que a nossa, muito embora o elemento racial existisse também nessa teoria da superioridade teológica dos portugueses e dos espanhóis. Mas era um elemento secundário, não era um elemento primário, entende? Porque já naquela época se tinha uma representação iconográfica de Cristo e outros personagens importantes da religião católica como sendo brancos, como sendo figuras brancas, figuras muito próximas ali da etnia, né, dos reis católicos e portugueses. Mas não era esse o mote principal. O ponto é, quando Portugal e Espanha declinam e desponta a França e a Inglaterra, começam-se a surgir as teorias e os mitos de superioridade racial para justificar a exploração e o roubo que eram praticadas nas colônias, tá certo? Quer dizer, uma elite precisa criar uma visão de mundo para se autodesculpar e justificar ações que geram sofrimento para aqueles que são mais pobres, para aqueles que estão na desvantagem, né, no processo civilizatório, vamos colocar assim. E coloco o processo civilizatório entre aspas, né? Então criou-se o mito da superioridade racial, né? Vão existir 2 tipos de mitos de superioridade racial. Isso é muito importante. O primeiro deles, o mais conhecido, é o do Herbert Spencer, na Inglaterra.
fortemente influenciado pelas ideias do Darwin. Ele vai acreditar num racismo evolutivo. Quer dizer, a raça superior é aquela que melhor se adapta. E qual que é esta raça superior? É a própria sociedade britânica, que é uma sociedade organizada tal qual um organismo vivo. Esta era a ideia do Herbert Spencer. O Herbert Spencer não era um filósofo. Ele era aquilo que o autor vai chamar de diletante. E guardem bem este nome, porque ele é absolutamente fundamental para a gente entender como as cosmovisões racistas e nazistas vão se proliferar depois na Alemanha. O que é um diletante? Então, um diletante é alguém que fala superficialmente sobre diversos assuntos científicos, de modo a criar uma cosmovisão. Só que o problema é que ele fala de modo superficial, ele não fala como especialista. Mas com isso ele acaba abrangendo vários campos científicos diferentes, tenta fazer uma síntese de tudo, e o resultado diletante ele acredita ter encontrado algo fundamental e passa a exercer influência, sobretudo nas cortes. Então, os diletantes vão ser pessoas levadas a sério pelos reis europeus. Darwin nunca falou de sociedade humana, mas o diletante do Darwin vai entender do nada que as sociedades humanas funcionam segundo as premissas do evolucionismo darwinista. Então, esse é o racismo evolutivo, é um racismo que você... Assim, a raça superior é que se adapta, mas você só vai saber quando ela se adaptou no futuro. E ela está sempre em evolução, hein? Na França, vai surgir uma figura, que é o Conde Gobineau, e ele vai criar uma teoria racista chamada racismo involutivo. Como que ele vai desenvolver essa teoria? A partir das ideias dos linguistas, que haviam descoberto que algumas palavras do antigo idioma indo-europeu eram faladas no norte da Índia. Então, os linguistas começam a desenvolver a hipótese de que a Europa surgiu a partir de migrações que um povo do norte da Índia, chamado arianos, fez. Então, o mito da raça superior ariana surge na França, não surge na Alemanha, e é uma teoria linguística, não é uma teoria darwinista. O primeiro mito... Como é que surge a coisa? Surge na França, por causa de linguística. E por que ele é involutivo, né? Porque a ideia do Conde de Gobineau é que somente os nobres, inclusive ele era nobre, né, seriam os descendentes, então, desta raça superior ariana. Então, é uma visão romântica. O diletantismo do Gobineau é romântico porque coloca a raça superior como tendo ficado para trás e estando se enfraquecendo à medida que, então, esta raça civilizatória, criadora dos europeus, iria se misturando com outras. Por isso, involutivo, quer dizer, enquanto Darwin, tudo está sempre evoluindo e se adaptando, por conta de Gobineau, haveria uma involução, ou seja, um enfraquecimento crônico da raça, por conta de elementos estranhos se misturando. Quer dizer, veja que é diferente, não? É muito diferente essa ideia. Nesse mesmo contexto, então você tem a Inglaterra praticando os maiores genocídios, assassinatos, roubos, a França fazendo a mesma coisa com suas colônias, né? E justificando este colonialismo por meio, por exemplo, dessas criações românticas, né? E que, então, portanto, a nobreza
a nobreza francesa descende, né, desta raça pura, fundadora de todos os povos da Europa. A Alemanha não tem colônias. A Alemanha não tem colônias. A Alemanha é um país recém-unificado. Um minuto só. A Alemanha é um país recém-unificado, mas com muita vontade de exercer um domínio através da produção também de uma cosmovisão que os colocaria despontando no cenário mundial. Quer dizer, existia na Alemanha, no Império, atentando aos impérios alemães, um antissemitismo difuso, em parte por razões religiosas, mas muito mais por razões e motivos econômicos. Vale lembrar que os judeus eram autorizados a emprestarem dinheiro com juros, coisas que os cristãos eram proibidos de fazer por causa dos éditos papais. Então, criou-se, vamos dizer assim, o mito de que o judeu roubava dinheiro, espoliava dinheiro, concentrava dinheiro demais, isso gerava uma cobiça, tá certo? Ali nos príncipes, nos súditos, nas pessoas do Império Alemão, mas ficava por isso mesmo. Ficava por isso mesmo, não. Sempre ocorriam perseguições, pogroms, que eram situações de levantes populares, tá certo? Aproveitados por multidões enfurecidas. Bom, que, em geral, tanto as autoridades religiosas quanto os reis lavavam as mãos, fingiam que não acontecia nada, tentavam pacificar, mas não passava disso. Tá? Nada que se compare ao que vai acontecer no século XX. Surge uma figura de um diletante, cujo nome é Houston Chamberlain. Ele é um inglês, educado na França e admirador da cultura alemã. Ele vai sintetizar todas as visões racistas na Inglaterra, na França, e adaptá-las para o cenário cultural alemão. Inclusive, ele é um grande admirador do Richard Wagner. Ele casa com uma filha, né, a Eva Wagner. Richard Wagner é um compositor e ele vai retratar, né, nas suas óperas esse mundo mítico, desse passado glorioso germânico, tá? Nas sagas do Anel e dos deuses nórdicos, e muitos dos seus intérpretes vão dizer que o judeu aparece como o anão que corrompe o herói do povo germânico, coisa da vontade de poder versus a harmonia entre os deuses e os homens. Isso está contido na ópera de Richard Wagner, ou seja, ela é uma ópera que cultiva um certo antissemitismo, uma certa caricatura do judeu implícita. Esse é um diletante. Então, o Houston Chamberlain é um diletante importantíssimo para a criação da cosmovisão nazista. E um outro é o Alfred Rosenberg, se eu não me engano, este é executado na Polônia. Ele vai fazer desta visão do Chamberlain uma religião política, tá? Religião política. Em que ele vai escrever explicitamente, isso no começo do século XX, tá? Ele vai escrever explicitamente, vai defender explicitamente a eliminação dos judeus, se eu não me engano, em 1923. Vai defender a existência de um Cristo ariano. Então, quer dizer, eles vão transformar tanto Jesus, que era judeu, né, quanto o Deus das escrituras judaicas num arianismo no qual o Deus Pai passa a ser a figura central da divindade nórdica,
Vocês podem ver isso na série Vikings, né? Muito bem expressa, né? Muito bem colocado. E vão colocar Cristo como uma ruptura, como se os arianos estivessem, então, criando o cristianismo, rompendo com o passado da cultura judaica. Assim, um delírio, tá? Enfatizado e repetido, sem quase nenhum embasamento, nem na teologia, nem na religião, nem na ciência. Mas, assim, sempre em nome de um resgate, de uma pureza, de um passado que foi perdido. Outra ideia também do Alfred Rosenberg, né, é de que os cristãos e os gregos eram brancos arianos, ao passo que os judeus e os romanos eram mestiços. E que é culpa desses últimos o enfraquecimento da raça. Vamos explicar um pouco o que é raça, nesse sentido que está sendo colocado aqui, certo? Agora, o mais impressionante é compreender como essas ideias presentes na cultura, nessas literaturas de baixa qualidade e nas óperas, como que isso foi parar nas faculdades e nas cátedras de direito. Porque é sabido que as leis e as jurisprudências nos anos de 1933 a 1945 vão proteger ações criminosas, tá certo? Praticadas pelos nazistas. Roubos, assassinatos, etc. Por que a lei comum, a lei que diz que não pode roubar, que não pode matar, não era aplicada contra os nazistas e o próprio ditador? Uma vez que não houve ruptura da ordem jurídica. No caso da Alemanha, nazista é o único regime totalitário em que os juízes não foram assassinados, não foram criados tribunais de exceções, quer dizer, as universidades, os mesmos tribunais, as mesmas figuras proeminentes da cultura e da ciência continuaram exercendo as suas cadeiras. Como é possível isso? Vamos entender. Então, o autor ele vai citar um jurista chamado Savigny. E esse autor ele defende uma ideia de um negócio chamado Volksgeist. Volksgeist seria uma tradução para espírito do povo. Mas o que é o espírito do povo? O pano de fundo deste conceito jurídico é uma ideia mítica, mística, né, ligada ao romantismo germânico, que diz que o direito emana do povo. Mas não do povo como o povo da luta de classes de Marx. O povo aqui é o espírito do povo, é a vontade do povo, que é uma vontade mítica. Ou seja, o direito não é exercido pelo poder do Estado, segundo esta visão. Ou seja, a origem do direito, o fundamento do direito, esse jurista nazista, seriam as crenças e os costumes do povo. E ele exalta neste pano de fundo, vamos dizer, esse romantismo no meio jurídico, ele vai exaltar o estilo de vida camponês, comunitário, que seria assim, o estado natural e feliz e bom do povo alemão, que foi corrompido. Muito bem. E foi corrompido pelo materialismo degenerado, romano e cristão judaico. Um outro jurista importante
que o autor vai citar, é um cara chamado Helmut Nicolai. Esse ele vai ser responsável por sintetizar várias visões, cosmovisões nazistas distintas, em um único livro, e ele vai passar a fabricar os chamados pseudoconceitos jurídicos que vão sustentar jurisprudências e arbitrariedades cometidas contra aqueles tidos como estranhos e opositores ao regime nazista. Uma das ideias dele é de que a raça é uma expressão do divino, ou seja, o conceito de raça não é biologicista, não é darwinista. Raça é a expressão material da vontade do povo alemão, vontade esta criada por Deus, e é compreendida no dever do alemão de honrar os seus antepassados. Ou seja, a raça é um conceito revestido de uma metafísica, de uma mística. Tá? E, na verdade, toda a relação com o divino, com Deus, é um sentimento do homem alemão para com os seus antepassados, até o tataravô, né, bisavô, tataravô, até Deus. Entende por que a coisa é involutiva? Né? Até o pai máximo. Deus é uma espécie de pai máximo. Não é o mesmo Deus do judaísmo, tá? Isso é importante que se diga. Haveria um pai máximo, que é o que está no fim dessa genealogia. Então, nesse sentido, o que é o direito? O direito é a ordem natural e primordial que harmoniza a relação entre os homens e os deuses. E esta ordem que precisa ser retomada. Ou seja, a função do direito não é proibir o que é errado, o que é o que nós, né, sabemos que é errado, quase como que senso comum. A função primordial do direito, nesse sentido, é ordenar um fazer ético, um dever. Então, há uma mistura, nesta definição, há uma mistura entre moral e direito, pecado e delito. Tudo entra num pacote só. Quer dizer, não cumprir um dever para com a comunidade do povo alemão é um crime, é um pecado, porque você está pecando contra os deuses e os antepassados, e é uma degeneração que mostra que a sua vontade não é firme. E por que a sua vontade não é firme? Porque a sua raça foi contaminada. Você já vem de uma raça contaminada. Entendeu como é que funciona? Daí depende a ideia de um direito popular nesse sentido. Ou seja, nesse direito popular, o juiz não julga segundo a lei escrita, a lei formal. A lei formal vira uma mera formalidade, mas ele segue a sua intuição. E aí ele cria um conceito chamado Rechtsgefühl. Rechtsgefühl, sentimento jurídico. Quer dizer, a lei formal, sendo uma formalidade, é uma exteriorização. Enquanto que o direito alemão visa ser um direito que nasce de dentro para fora, não de fora para dentro. Então o juiz ele vai julgar segundo os seus sentimentos. Olha que coisa delirante. Quer dizer, se ele sente que aquele assassino não é um assassino,
Ele não pode julgar aquele assassino como um assassino. É simples. É simples assim. Não, mas o cara matou, tem aqui a prova concreta, ele entrou na propriedade do judeu, do cigano e roubou. Se o juiz sentir que ele não é, pronto, não é. Segundo essa definição do que é o bom e do que é o justo. A consequência disso vai ser uma insegurança jurídica programada, porque ninguém sabe, afinal de contas, tá? É a arbitrariedade absoluta, ninguém sabe. As leis existem, bonitinhas, mas elas são incumpríveis, né? Mas são meras formalidades, ninguém sabe o que o juiz vai decidir. É muito interessante essa noção, porque eu já escutei certas concepções, né, de que, não, os alemães nazistas eram cidadãos exemplares, fiéis cumpridores da lei. Não, 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 não. Não é a lei que eles cumprem. Eles cumprem um sentimentalismo. Eles obedecem a um sentimentalismo que é um senso de dever. E não a lei. E esse sentimentalismo é moralizante, hein? É também um moralismo. Então, não é que eles eram súditos exemplares do Estado e imorais. É que eles tinham uma moralidade pautada por um senso de dever ético que tinha que desumanizar quem não fosse ariano. Entendeu qual que é a ideia? Vamos continuar. Este mesmo Nicolai vai afirmar que todos os conceitos jurídicos, ele vai criar vários, assim, a alma popular, o espírito do povo, o chão, a alma da raça. Quer dizer, de novo, a raça não é um componente biológico que você vê no microscópio. A raça tem uma alma. A raça é a própria alma. Porque é a transmissão de uma vontade que vem dos deuses, passando pelos antepassados até o indivíduo. Que não é um indivíduo da modernidade, é um indivíduo atravessado pelo seu senso comum, de dever comunitário. Não é um indivíduo individualista, né? É um indivíduo confundido e capturado por múltiplas obrigações comunitárias. Quer ver outro conceito? Comunidade do povo, espírito do povo. Só que, assim, todos esses conceitos obscuros, que são chamados de pseudoconceitos, começam a ser fabricados aos montes nas universidades, aos montes, centenas. E quando você pergunta, mas o que é o espírito do povo? Não, o juiz tem que julgar segundo o espírito do povo, mas o que é o espírito do povo? Aí você vai obter como resposta algo. O espírito do povo é a expressão da alma popular. Tá, mas o que é a alma popular? É a alma da raça. Mas o que é a alma da... Um pseudoconceito vai sendo criado para explicar o outro. E vai formando uma cadeia de pensamento que tem no seu final um Führer, que é aquele que saberia, no fundo, interpretar o que é a vontade do povo. Então, diferente do Duce fascista, que é uma espécie de César, que usa o povo como meio para alcançar os seus fins, o Führer nazista é uma espécie de suposto conhecedor da vontade do povo, alguém que sabe mais sobre mim do que eu mesmo, e por isso obedecê-lo é ajudá-lo a ele me ajudar a realizar aquilo que é o meu mais próprio de mim mesmo, tá certo? Como se eu fosse um enigma que só ele soubesse a resposta. E que o melhor que eu tenho a fazer é deixar com que ele dite todos os passos da minha vida. E qualquer decisão dele vai estar certa nesse sentido.
Porque, no fundo, todos os conceitos que vão sustentar a dogmática alemã são obscuros, e a resposta final deles estaria na própria totalidade da comunidade do povo alemão, cuja expressão máxima é o Führer. Quando o autor ele descreve isso no livro, soa infantil. Soa muito infantil. Porém, como que alguém é capaz de acreditar numa coisa dessas, né? Entretanto, esses pseudoconceitos, eles eram inflados pela mídia, de modo que quem ousasse questioná-los era tido como inculto, alguém que não, alguém insensível, tá? Recentemente, o judiciário brasileiro adotou a terapia de constelação sistêmica familiar como um método de conciliação envolvendo causas em que isso seria possível. E, basicamente, consiste exatamente em extrair, como solução conciliadora para as partes disputantes do tribunal, um saber advindo dos ancestrais. Ou seja, o sujeito, nessa teoria, é sempre um devedor, tá certo? De algo em relação a uma cadeia de ancestrais que se estende até o infinito. O fundador é um padre alemão, tá? Dessa teoria. Então, exemplo. Então, o que é insegurança jurídica? Por que ela é programada? Porque você não consegue refutar em tempo a pipocação de centenas de pseudoconceitos que não estão fundamentados em lógica, em matemática, em teoremas, postulados, definições claras. São conceitos que você pergunta o que é e a pessoa não consegue criar uma analogia para explicar. Ela vai ter de recorrer a um outro pseudoconceito e depois, quanto mais você pergunta, mais os pseudoconceitos eles vão se multiplicando e a mídia mesma já faz o julgamento quando acontece alguma coisa. O próprio modo como a mídia noticia o fato e o acontecimento já usa o pseudoconceito jurídico para incriminar ou absolver os envolvidos no fato que a mídia está descrevendo. Então, no final das contas, quer dizer, disse que é o juiz que julga segundo uma intuição, segundo um sentimento, mas no final das contas é a maneira como os jornais, já todos a serviço do partido nazista, descreve os fatos, né? Muito bem, pessoal. Esse resumo aqui que eu fiz é a primeiríssima parte do livro Doutrina Penal Nazista, tá certo? E daí vocês conseguem depreender, conseguem observar como essa criação conceitual, né, é diferente da maneira como nós imaginamos, ou como nos é vendido, como nos é ensinado, o que foi o regime nazista, né? Não foi um totalitarismo fascista como na Itália, uma vez que o povo realmente acreditava, e acreditaram até o fim, né, que haveria um destino glorioso, mítico, inevitável, né, para o povo alemão, caso eles obedecessem o Führer. E é sabido que até o último momento eles não desistiram, mesmo sabendo que a guerra estava perdida do ponto de vista racional, tecnicamente. Tá? Como muitas dessas ideias parecem seitas, por exemplo, o deslocamento do formalismo da lei e da moral
por uma eticidade, transformar questões que são previstas, né, na formalidade simples da lei em questões éticas obscuras. Quer dizer, culpar ou justificar certos comportamentos em razão de uma suposta perda da pureza, de uma certa pureza racial. Quer dizer, as ideias de pecado e de crime não passam mais a ser responsabilidade individual dos perpetradores. Nesta visão, o sujeito comete um crime, matou alguém, mas peraí. Não é que ele matou alguém, é porque, na verdade, a vontade dele se degenerou e os culpados dessa vontade dele ter se degenerado das misturas estranhas. Então, o Estado alemão, não foi o Estado alemão que matou os judeus, o Estado moderno. Porque a maquinaria estatal alemã estava subjugada por um conceito jurídico de comunidade do povo alemão. E o detentor, o controlador desta comunidade do povo era o Führer. Então, no fascismo italiano, o Estado é a autoridade máxima que faz as guerras, comete os crimes. Na ideologia nazista, o Estado e as leis escritas formais, eles acreditam que messianicamente vão desaparecer. E que tudo vai se resumir numa grande comunidade onde todo mundo vive em paz. Mas para essa comunidade onde todo mundo vive em paz, não vai existir mais pecado, não vai existir crime, não vai existir pobreza, tem de se eliminar os elementos estranhos que enfraquecem a raça. Então, é isso que os alemães acreditavam. É isso que os alemães acreditavam. É um problema. Todos os problemas morais, todos os problemas criminais, todos os problemas que seriam problemas de fé, o pecado, né, na relação entre homem e Deus, tudo se resolve por meio de uma ética. A ética se sobrepõe à moral, à religiosidade, ao Estado, à lei, a tudo. Ou seja, é o superego internalizado do povo alemão que faz o povo alemão agir cometendo esses crimes. Ao passo que na Itália fascista era a coerção estatal sobre o indivíduo, quer dizer, o poder ditatorial era sentido como algo externo, entende? Ao passo que na Alemanha esse poder totalitário, cruel, sanguinário, não, é a nossa comunidade mesma. E por ela se justifica tudo. Ambientalismo, retorno à natureza, né? Entenderam qual que é o caldo cultural do regime nazista? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aí um pouco compreendido essa primeira parte da aula, entendido que estas ideias num Brasil que foi colonizado, lembra, os países genocidas, Inglaterra, França, ou que cometeram genocídios, né? Inglaterra, França, eram colonizadores. A Alemanha queria ser um país colonizador. Assim como Portugal e Espanha também foi. O Brasil foi um país colonizado. Logo, é muito difícil com que um regime
seja ele stalinista, seja ele nazista, seja ele fascista, possa se estabelecer no Brasil. O que o Zaffaroni ensina, tanto nos vídeos dele quanto no livro, é que países colonizados eles internalizam a certos elementos autoritários dos países colonizadores e replicam a exploração financeira, usam esses elementos para replicar uma exploração financeira. Mas é diferente de você criar um Estado com uma projeção imperialista, tá certo? Isso é para uma outra discussão. Espero que vocês tenham gostado. Tá? E foi um prazer rememorar essa leitura muito edificante e elucidativa para os nossos tempos, que é a obra do Eugênio. Muito obrigado. Até a próxima.